Sejam todos bem-vindos, meus queridos e amados companheiros de estudos bíblicos. Estamos aí para mais um vídeo, graças ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre os selos de Deus. Eu acredito que os irmãos já tenham ouvido, né? Eu também já ouvi várias vezes a isso a respeito dos selos de Deus. Mas existe, amados, uma mistura muito grande e de uma diversidade assim de entendimento da pregação que a gente ouve, né, a respeito dos selos de Deus. Então vamos hoje nós deter um pouquinho mais sobre esse tema e a gente tentar entender melhor, porque infelizmente o que a gente vê é muito essa mistura, né? Pega o que a respeito do selo de Deus, geralmente pegam tudo ali, coloca tudo com uma coisa só. Então nós vamos hoje ver as diferenças, os selos de Deus. Sabemos que Deus trata a humanidade com três povos, né? Israel, ou seja, judeus, né? Igreja de Deus e os gentios. Então nós temos que entender, por exemplo, no caso dos selos, os selos de Deus, né? Os gentios, no caso, aqueles que estão de fora, aqueles que não são nem judeu nem gentio. Mas veja que Deus trata com a humanidade. Deus tem Israel para tratar com a humanidade de uma maneira e a igreja de outra. São três povos distintos. E se nós não atentar para esse detalhe, nós esquecemos, nós misturamos tudo, e no fim a pessoa que escuta fica sem saber o que fazer, sem saber no que crê. Certo? Então vamos tentar, com a graça de Deus, né, nós, pelas escrituras, nós então entender melhor esse detalhe, ok? Vamos às escrituras então. Os selos de Deus, nós começamos aqui pelo livro de Apocalipse. Eu vi um pastor famoso, um pastor seguido no YouTube, né, por milhões de pessoas. Ele pregar esse texto aqui, mas daquela maneira, fazendo misturando Israel e igreja, como assim, fazendo uma apanhada de um povo só. E veja, o que preocupa é que são milhões de pessoas que ouvem, né, dessa maneira, creem depois que é dessa maneira. Uma pessoa que é seguida por milhões de pessoas é um influenciador, que as pessoas acreditam no que ele fala, não é verdade? Sem conferir com as escrituras, lamentavelmente. Mas nós aqui vamos procurar aí nas escrituras e fazer as devidas divisões para nós entender. O que diz aqui? Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Vou fazer uma pausa aqui e ver essa parte aqui. Veja bem, o que essa parte do versículo, do texto diz, né? Que o apóstolo João, lá na ilha de Apocalipse, ele teve aquela visão, aquela revelação do Senhor Jesus Cristo para ele a respeito dos acontecimentos dos últimos tempos que ia acontecer. Então tem bastante coisa simbólica ali. Mas o que é que ele viu? Ele falou que ele viu um anjo que subia do nascente do sol, e esse anjo tinha o selo do Deus vivo. E o que ele falou? Ele falou para quatro anjos que estavam segurando os quatro ventos, né? Que iam danificar a terra. Então ele falou para esses quatro anjos, né?
Espera um pouco, segura aí, não solta ainda, não danifique nada, antes que sejam selados os escolhidos, sim, né? Veja bem, dizendo não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selar na fronte os servos do nosso Deus. Então, ok. Digamos aqui, os outros anjos iam segurar por mais tempo ali a destruição, né, da terra e do mar, até que os servos do Deus vivo fossem selados. Mas quem são esses servos que seriam selados? É o que nós vamos ver na sequência aqui. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Veja que não era de toda a igreja, da igreja de Israel, de toda a humanidade. Era apenas um número específico, 144 mil, e que eram todos da nação de Israel, todos os filhos de Israel. Agora vamos ver aqui no complemento, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 27, o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Israel. Nos ensina, né? Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é a que será salvo. O que é isso aqui? É uma profecia de Isaías, quando o povo de Israel estava muito rebelde demais, não queria ouvir a voz do Senhor. Então, Deus falou que não ia mais tratar com eles. E que de toda a nação de Israel, que seria como a areia do mar, apenas um remanescente é que seria salvo. E esse remanescente aqui que são esses aqui os filhos de Israel, que serão selados dentre toda a nação de Israel, né? Apenas 144 mil. A Bíblia nos ensina que né, Jacó teve 12 filhos. Então, da descendência de cada um desses filhos iam ser selados, ser escolhidos por Deus 12 mil. 12 vezes 12, 144. Então, ficou claro que aqui não tem nada de igreja, não tem nada de outra coisa aqui nessa selagem, vamos dizer. Agora, nós vemos o outro caso aqui, que é a igreja. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Aqui é uma outra selagem. Veja que essa aqui não é a mesma que dos 144 mil, porque aqui é só dos filhos de Israel. Em quem também vós, a igreja. Veja bem que está falando de Éfeso e não de Israel, né? Então a igreja, então também vós, depois, preste bem atenção, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho para a igreja é o evangelho da graça de Deus, anunciado pelos apóstolos do Senhor. Vocês lendo ali, principalmente o livro de Efésios, vocês vão compreender isso aqui. Que o evangelho que Deus deu para a igreja é o evangelho da graça de Deus, que foi anunciado pelos apóstolos. Essa é a vontade do Senhor Jesus, e a esse evangelho que a igreja deve de seguir, vamos assim dizer, e não se desviar desse evangelho. É muito importante isso aqui, amado. Né? Tem quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Olha aí, nós vemos outro selo aqui. Fostes selados com o quê?
com o Santo Espírito da promessa. Veja que a diferença nessa selagem, que lá para a nação de Israel, né, o anjo então ia selar lá uns 144 mil da nação de Israel, iam ser selados na fronte. Você veja que aqui fala que os selados seriam aqueles que depois de ouvir o Evangelho, né, a palavra da verdade, então já ser selado em seguida. E tendo crido nesse Evangelho, é selado com o Espírito Santo da promessa. Não fala onde que é, se é na fronte, se é onde que é. Claro que é no coração, né? Porque o coração é o interior do ser humano, é o lugar onde o templo do Espírito Santo é ali. Então, esse selamento é ali. E daí prossegue aqui, né? O qual é o penhor da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quer dizer, fechando, se resumindo, né? O que o apóstolo Paulo falou aqui é que o caso da igreja, como está falando de Éfeso, está falando da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo de um modo geral. É todos os que creem no Senhor Jesus, todos os que ouvem a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da salvação, que é o evangelho da graça, e crê. Todas essas pessoas, no momento que eles são selados com o Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, que é a garantia da herança, o resgate da sua propriedade de Deus, é a salvação. Então você nota que existe selagem diferente, não dá para a gente confundir as coisas, colocar tudo como se fosse. O primeiro selo aqui, as filhas de Israel, apenas 144 mil. Aqui é todos os que ouvem o evangelho da verdade, o evangelho da graça e creem no Senhor Jesus, creem que o Senhor Jesus é filho de Deus. Pronto, essa pessoa no momento que crê já é selado, quer dizer, já tem a salvação garantida. Quer ver mais um versículo que corrobora isso aqui? É em João 5:24. E é esse que está passando aí debaixo da telinha. Ó. Veja que diz ali. Em verdade, eu vos digo. Eu acho interessante essa aqui, quando eu falo em verdade, isto é uma dupla certeza nos dá, assim, é como eu diria, assim, como um carimbo mesmo, para a gente não duvidar, para ter certeza. Em verdade, eu vos digo. Por que é que o Senhor diz? Quem ouve a minha palavra, a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho da Graça, quem ouve a minha palavra, e o que mais? Crê naquele que me enviou. Quem que enviou Jesus? O Pai. Então Jesus está dizendo assim, quem? Significa todos, né? Todos os que ouvirem, quer dizer, derem crédito à palavra, derem atenção, prestarem atenção, procurarem compreender a palavra do Senhor, que para a igreja é o Evangelho da Graça de Deus. O que acontece? As pessoas ouvem o Evangelho e saem para lá e tudo bem, não dá muita atenção. Não, é aqueles que dão atenção, que fazem que os discípulos que chegavam, não entendiam o que o Senhor falava, chegavam lá, Senhor, em particular, né? Senhor, o que significa aquilo lá que o Senhor falou? Explica para nós. Aí o Senhor Jesus explicava e eles ficavam plenamente sabendo. Então, aqui, quem ouve a palavra do Senhor Jesus, ou seja, o Evangelho da Graça, e crê em Deus, crê no Pai, crê que Jesus é enviado do Pai, que é Filho de Deus. O que acontece para essa pessoa que ocorre com isso aqui? Tem a vida eterna. Quer dizer, não é se a pessoa crê, então Deus vai pensar e talvez essa pessoa tenha uma oportunidade de salvação. Não. Esse aqui é o que é preciso
para a pessoa ter a salvação. Ouvir a palavra de Deus e crer naquele que enviou o Senhor Jesus. Então já tem a salvação assegurada. A vida eterna não entra em juízo. Em verdade, o Deus está afirmando, é uma firmeza, né? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É como um pulo que dá sobre um abismo. Digamos, você vê aqueles filmes o cara vai lá correndo num cavalo e chega na beira de um abismo, né? Então pula lá no outro lado, ou um carro lá que salta, sei lá. A questão é que aqui Jesus está dizendo aquele que ouve o evangelho da graça, dá crédito no evangelho da graça, compreende que Jesus é o Filho de Deus e compreende todo aquele processo de que Jesus morreu, deu a sua vida e derramou seu sangue para que aqueles que creem se salvem, e a pessoa entende sua situação de pecador, compreende isso, se arrepende, confessa o Senhor e pede ao Senhor, né? Aceita o Senhor como único, suficiente salvador pessoal dele. Esta pessoa, então, que, como o versículo diz, não vai ter lá algum dia a salvação, já tem. Essa salvação vai se consumar lá na ressurreição, mas já está garantida, já tem. Por isso tem, já está no presente. E, como diz ali, a vida eterna não entra em juízo, não há mais um julgamento sobre se a pessoa vai ser salva ou não. Não existe mais, já foi julgado, porque o Senhor Jesus já, a morte que era para nós, o Senhor Jesus morreu lá na cruz. E ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos também, tivéssemos vida, né? Mas passou, veja que está no passado. É uma garantia, esse já passou. Então a gente está vivo, está aqui nessa terra, ainda não morreu, ainda não tem a ressurreição, mas já está garantido, então já passou. E se aquele que diz em verdade, que afirma isso aqui, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Então vimos aqui a diferença, amados, entre a selagem. É bom a gente fazer essa diferença em caso de discussões com outras pessoas. A gente ter argumentos para defender, né, o nosso evangelho dos ataques, das mentiras e heresias que hoje está cheio por aí. Convém nós entender também sobre isso aqui, que esses selos são aplicados em datas diferentes, em épocas diferentes, não é tudo uma coisa só. Que Deus vai reunir o povo lá, e daí aquele anjo ia sair selando lá todo mundo. Não, aqui na igreja, veja que aqui na igreja, quando que a pessoa é selada? Qual é o momento em que a pessoa recebe essa garantia da salvação? Quando ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crê. Quer dizer, o momento em que a pessoa é selada com o selo do Espírito Santo, a salvação, é no momento que escutou o evangelho, compreendeu, né? Então o evangelho vai levar a pessoa, o evangelho é a palavra de Deus, né? Vai levar a pessoa ao arrependimento, à compreensão da sua situação de perdido. Essa pessoa vai entender que não tem outra saída, que é só Jesus Cristo que pode salvar. Então essa pessoa vai para o Senhor Jesus, essa pessoa é selada nesse momento que creu. Então você veja que essa selagem é uma selagem que está em curso em nossos dias. Aqui já não. Aqui já veja que esta selagem dos filhos de Israel é lá depois da tribulação, é depois que a igreja vai estar no céu, quando vai estar acontecendo essa selagem. Essa separação ali dos filhos de Israel das demais pessoas.
vai ser, aqui é todos os que creem. Aqui já está dito 144 mil que serão selados. Ok? Aqui encerramos este vídeo. Não é uma coisa assim tão sensacional, mas é uma coisa, amados, que é bom, que é para o nosso ensino, que é para a nossa edificação, para a nossa sabedoria nas escrituras, né? Para que quando nós tiver que debater, de repente aparecer um contradizente diante de nós ter, né, em vez de ficar irritado e querer impor as coisas, nós vamos tranquilamente, serenamente, com a sabedoria de Deus, então ter argumentos para discutir determinados assuntos e defender assim o nosso evangelho da paz. Tem pessoas que dizem assim que não é necessário defender o evangelho, que o evangelho Deus é que defende. Eu concordo, mas Deus defende através de mim e de você, e de pessoas que amam o evangelho. O apóstolo Paulo falou, eu não me recordo agora em que lugar está na Bíblia, aí no Novo Testamento, mas está nas cartas ali, onde ele diz assim, fui posto por defensor do evangelho. Então logo Deus usa pessoas para defender a sua palavra, que infelizmente está tão pisoteada. Amados, não é o número de pessoas que se reúnem num lugar que te garante a aprovação de Deus. Mas né, vamos lembrar que Jesus falou que aquela parábola daquela mulher que colocava 3 medidas de fermento ali na massa e a massa crescia. Essas massas, amados, essas massas religiosas que crescem, pode saber que tem fermento ali dentro. E fermento não significa coisa de Deus. A palavra de Deus nunca significa o fermento. O fermento são heresias, são coisas assim contrárias à palavra de Deus que faz crescer. Esse crescimento significa que incha. Percebe? Então, amados, não fiquem tristes se vocês pregam a palavra de Deus e muitas vezes não são compreendidos, as pessoas não creem, as pessoas zombam, ou o que for. A igreja que agrada ao Senhor, a igreja que é fiel ao Senhor, eu vou mostrar aqui para vocês, é pequeno. Vamos lá? Qual a igreja que o Senhor se agrada com ela? Apocalipse capítulo 3, versículos 7, 8 e 10. Veja o que diz aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Veja, não é essa igreja de Filadélfia não é aquela igrejona enorme, milhões, milhares de membros. É uma igreja pequena. Tem pouca força. Mas o que acontece? Por que o Senhor se agradou com essa igreja? Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, irmão, está o cerne, está o X da questão. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amado, sobre esse assunto aqui, vocês podem ler Apocalipse capítulo 2 inteiro e parte do capítulo 3, vocês vão ver que é a igreja de Filadélfia. De todas as 7 ali que são mencionadas, apenas a igreja de Filadélfia não tem repreensão. Que é uma igreja que... Você vê igrejas ricas, igrejas grandes ali sendo repreendidas pelo Senhor. E uma igreja pequena, mas
que guarda a palavra do Senhor e não nega o seu nome. Essa é que agrada o Senhor. Por isso, quando você vê que alguma pessoa diz assim, olha lá Deus, ali tem a aprovação de Deus, parece para que ela veja o tamanho daquela igreja, veja tal, tal. Mostre esse texto aqui. Mostre esse texto. Qual a igreja que agrada ao Senhor? Então, com isso é que nós vimos, amados, que essa narrativa de que os movimentos grandes têm aprovação de Deus, cuidado, porque pode ter crescido ali porque está cheio de fermento. Porque nós vemos claramente que nos fins dos tempos vai diminuir, em vez de aumentar, vai diminuir até que no arrebatamento da igreja, os vivos que serão transformados serão bem poucos. Isso mostra que haverá uma diminuição gradativa de pessoas que vão aceitar o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus. Ok? Então aqui a gente termina, né? Já falamos a respeito dos selos, que era o assunto, saímos um pouquinho do assunto para falar sobre, né, o movimento da igreja, mas tudo é para a edificação nossa. Está escrito na Bíblia, é para a nossa edificação. Minha gratidão a Deus pela oportunidade, minha gratidão a vocês que têm estado me acompanhando, né? Que a graça de Deus seja com todos vocês. Ore por mim também, para minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até o próximo.